Caríssimos e caríssimas, eu sou o professor Daniel Ramos e estamos trabalhando o livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 1 ao 18, ou seja, todo o capítulo 17, a ascensão e queda da grande meretriz. Caríssimos e caríssimas, estamos iniciando a sexta sessão paralela, que agora vai trabalhar o 17 ao 19, esses capítulos aí, né? 17, 18, 19, 3 capítulos. Mais uma vez, veremos que ela culmina e agora de forma mais clara na segunda vinda de Cristo, com sua vitória triunfal sobre os teus inimigos. Nessa sessão de forte ênfase é dado a Grande Babilônia. A grande ênfase é dada à Grande Babilônia. Isso porque esse foi e é um tema fundamental para a Igreja de Cristo. O livro do Apocalipse nos mostra 5 inimigos de Cristo: o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz e os homens que têm a marca da besta. Esse quadro é apresentado dos capítulos 12 ao 14. Agora vamos ver que a queda desses inimigos em ordem decrescente. No capítulo 17 vemos a história da grande meretriz. No 18, a sua queda completa. No capítulo 19 vemos Cristo triunfando sobre todos os seus inimigos, em especial da sua segunda vinda. No capítulo 17 nos apontam 3 quadros. Quais são eles? O primeiro quadro faz uma descrição da grande meretriz. O segundo descreve a pessoa da besta, ou a besta, que seria o melhor descrito. Muita gente não acredita que a besta seja uma pessoa. O terceiro fala da vitória de Cristo e da sua igreja. Eu sempre convido os meus alunos e alunas a, antes da gente partilhar esse subsídio a respeito do texto, fazer uma leitura do texto, ou seja, do capítulo inteiro, e a gente vai trabalhando a perspectiva nele apontada, ok? Primeiro tópico do vídeo de hoje, a descrição da grande meretriz. Vamos trabalhar especificamente o versículo 1 ao 6 e também o versículo 18 do capítulo 17. O contraste entre a noiva e a meretriz e a Nova Jerusalém e a grande Babilônia. João recebe uma visão, 17 verso 1, e ele pode contrastar essa visão com outra visão, o 21 verso 9. Ele é chamado para ver a queda da falsa igreja e o triunfo da igreja verdadeira. O diabo sempre tentou imitar a Deus, assim é que temos o contraste entre a noiva e a meretriz, a cidade santa e a grande Babilônia. A noiva fala da igreja verdadeira, a meretriz fala da igreja apóstata. A Babilônia fala da cidade do mundo, a Nova Jerusalém fala da cidade de Deus. As duas figuras representam a mesma coisa, a mulher e a cidade. Ambas as figuras representam a falsa igreja. A mulher aqui descrita é o sistema eclesiástico de Satanás. Todos os sistemas idólatras são meretrizes, suas filhas. Grande Babilônia não é apenas uma cidade, mas é também a grande meretriz. A Babilônia já havia sido mencionado no capítulo 14, verso 8, no capítulo 16, verso 19, em ambas, sua queda já havia sido prevista. A grande meretriz é conhecida pela sua influência mundial. Vamos trabalhar especificamente agora nesse contexto os versos 1 e os versos 15. A religião prostituída está presente em todos os povos. Onde Deus tem uma igreja verdadeira, Satanás levanta a sua sinagoga. A Babilônia não é apenas uma cultura sem Deus, mas também cultura contra o Cristo. Ela sempre entra em conflito com os seguidores do Cordeiro. Ela sempre tornará o rumo anticristão, e se a igreja for verdadeiramente igreja. Vamos trabalhar agora mais um pedaço desse tema belíssimo e profundo, que é a grande meretriz, conhecida por sua riqueza. E aqui nós vamos ficar basicamente no verso 4. Suas vestes são de escarlata. Está adornada de ouro e pedras preciosas e pérola. Ela segura em sua mão um cálice de ouro. A religião prostituída, o mundo, faz ostentação da sua riqueza e do seu luxo.
Esse quadro é uma descrição perfeita do mundo à parte de Cristo, blasonando de sua riqueza, de sua alimentação, de seus banquetes, dos seus carros, do seu equipamento, do seu vestuário e de toda a sua glória e beleza. A meretriz, ela é atraente e repulsiva ao mesmo tempo. Debaixo das suas vestes de púrpura, esconde suas abominações repulsivas. É um texto bastante duro, eu sei. A grande meretriz é conhecida pela sua sedução. Vamos trabalhar agora 3 versículos, o 2, o 4 e o 5. Vocês veem que eu não estou fazendo uma sequência, mas estamos trabalhando a perspectiva temática dentro do capítulo 17. A falsa igreja sempre se uniu aos reis e aos governos mundanos numa relação devassa. O Estado sempre procurou se unir à religião para conseguir os seus propósitos. Esta meretriz não se prostitui apenas com os reis, mas dá a beber do vinho da sua devassidão a todos os habitantes da terra. Ela é uma religião popular e, por que não dizer populista? Ela atrai as multidões, ela não impõe limites. As heresias, o liberalismo, o sincretismo, são expressões dessa grande meretriz que seduz os homens a viverem na impiedade e na devassidão. O copo é de ouro, mas no interior do copo tem devassidão. Perceba a parte B do versículo 4. O que significa? As revistas pornográficas, o luxo, a fama, o poder mundano e as concupiscências da carne. Os governos anticristãos não destroem todos os edifícios da igreja, mudam alguns deles em lugares de diversão mundana. O mundo, ao mesmo tempo em que seduz os ímpios, persegue os cristãos. A ordem de Deus para os fiéis é sair do meio dela. Observe lá o versículo 4 do próximo capítulo, que é o 18. Sai dela, povo meu. A grande meretriz é conhecida pela sua violência. Vamos nos ater ao versículo 6. A meretriz que vive no luxo tem 2 armas: sedução e perseguição. Ele seduz, mas também mata. Ela atrai, mas também destrói. Ela está embriagada não de vinho, mas do sangue dos mártires e dos santos. Não podemos fazer distinção entre o sangue dos santos e o sangue dos mártires. Eles são santos porque pertencem a Deus, são mártires porque morreram por seu nome. A Babilônia foi Roma. Foi a Roma papal e o mundo em todo o tempo, em todo lugar que a seduz e destrói aqueles que amam a Deus. A meretriz é aquela que sempre se opõe à noiva. A meretriz sempre quis destruir a noiva do Cordeiro. Ela tem perseguido e matado muitos crentes ao longo da história. Caríssimos e caríssimas, antes da gente tomar conclusões precipitadas, avancemos para essa perspectiva neste quadro bíblico do capítulo 17. Essa meretriz era Roma nos dias de João, Apocalipse 17, verso 18. Os santos eram despedaçados em seus circos para a diversão e passatempo do público. Depois vieram as fogueiras inquisitoriais e os massacres dos governos totalitários. Em torno de 150 mil pessoas morreram pelas mãos da Inquisição somente em 30 anos. Desde o princípio da Ordem dos Jesuítas, em 1540, supõe-se que 900 mil pessoas pereceram sob a crueldade papal. A grande meretriz está associada a uma besta. Versículo 3. Voltemos um pouco mais. A igreja apóstata vai se aliar à besta.
Ela está sentada sobre os povos. Versículo 1. E sobre a besta. Versículo 3. Sobre os quais a besta governa. Apocalipse 13, versos 7 ao 8. A besta é o movimento perseguidor anticristão durante toda a história, personificado em sucessivos impérios mundiais. A besta é passada, presente e futura. A meretriz representa o mundo como o centro da sedução anticristã em qualquer momento da história. Esta meretriz é personificada como a cidade de Roma na época de João, Apocalipse 17, 18. A cidade imperial atraía com seus prazeres os reis das nações. Roma era uma cidade louca pelos prazeres. No fim, a besta vai se soltar contra essa própria igreja apóstata para destruí-la, visto que desejará ser adorada como se fosse Deus. Isto está presente lá no verso 16. Vamos para o segundo tópico deste, por que não dizer, abre e fecha aspa, cabuloso capítulo, que é o 17 de Apocalipse. A descrição da besta. Agora a gente vai trabalhar o verso 7 até o verso 17. A besta que João vê é a mesma que emergiu da terra. Versículos 7 e 8. Esta besta recebe o trono do dragão, seu poder e também autoridade. Esta besta é temida e ninguém é considerado capaz de enfrentá-la. Esta besta recebe a adoração de pessoas de todos os povos e nações. Essa besta é um sistema de governo anticristão e uma pessoa. A besta é uma expressão de todo o governo anticristão que persegue a igreja ao longo dos séculos, e será um homem escatológico que receberá o poder do dragão para governar um breve tempo. A besta tem algumas características distintas. Vamos trabalhar? Característica A. A besta era, não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Leia o versículo 8. A besta foi a personificação dos grandes impérios do passado. Já não é porque esses impérios caíram. Está para emergir porque antes da segunda vinda o anticristo se levantará para caminhar para destruição. B. As 7 cabeças da besta são 7 montes e também 7 reis. Leiamos o verso 9. Ao mesmo tempo em que João descreve tanto o anticristo como a meretriz, como Roma, versos 9 e 18, a Roma imperial era a expressão do governo anticristão que age com sedução e violência, mas João olha para o anticristo e vê nele também 7 reis ou 7 reinos mundiais anticristãos: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano, reino do anticristo. C. 5 reinos caíram. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, terá que durar um pouco. É o verso 10. Os 5 primeiros impérios já caíram. Agora João vê o Império Romano, mas o reino do anticristo escatológico ainda não chegou. E quando chegar, vai durar pouco. Os reformadores entenderam que essa 7ª cabeça é o papado romano. D. Os 10 chifres são 10 reis, versos 12 ao 13. Esses reis são um símbolo de todos os reinos do mundo que darão suporte para o levantamento do anticristo para se levantar contra Cristo e a sua santa igreja. A besta se voltará contra a meretriz para destruí-la. Nós vamos trabalhar essa realidade dentro da perspectiva do verso 16. Aqui, o quadro muda. Por uma razão não explicada, se forma uma espécie de guerra civil na sede da besta.
A besta e os 10 reis se voltam contra a meretriz para devastá-la. É uma espécie de caos entre os inimigos de Deus, quando eles se levantam para se destruírem. Lembra de Ezequiel 38, 21? O mundo vai destruir a si mesmo. O reino de Satanás vai estar dividido contra si mesmo e, concomitantemente, não pode prevalecer. Os homens estarão desiludidos com seus próprios prazeres. Babilônia será despida, ridicularizada e exibida em toda sua imundície como bruxa que ela realmente é. A maquiagem e o adorno serão tirados e ela será exibida em sua terrível nudez e imundície. A Babilônia vai cair. Apocalipse 18, verso 2. Os homens vão estar enfatuados com seus prazeres, mas também não se voltarão para Deus e por isso serão destruídos. Os prazeres do mundo passaram, eles não satisfazem a alma. O sistema do mundo entrará em colapso. Os 10 reis marcharão primeiro com a besta para a batalha. Os 10 reis marcharão primeiro com a besta para a batalha final contra o Cordeiro. Batidos pelo Cordeiro, verso 14, eles se voltam com fúria cega contra a mulher, a fim de dilacerar aquela que até aqui carregaram com admiração. Verso 2. A derrota diante de Cristo, portanto, é a segunda autodestruição do mundo anticristão. Assim, o mundo em discórdia contra o Cordeiro cai em discórdia contra si mesmo. A soberania de Deus domina até mesmo sobre os seus inimigos. Adiantamos um pouco mais para o versículo 17, já bem próximo do final deste capítulo. A soberania de Deus é absoluta no universo. Os reis da terra e até mesmo a besta estão debaixo da soberania absoluta de Deus. Ele traz esses inimigos com anzóis em seus queixos, para que eles bebam do cálice da sua ira e sofram a sentença do seu juízo eterno. O tópico 3º do nosso vídeo vai dizer a descrição da vitória de Cristo e da igreja. Nós vamos trabalhar especificamente o versículo 8 e o versículo 14. A vitória de Cristo é devida ao seu sacrifício, evidentemente, prescrito no verso 14. Cristo é o Cordeiro. O Cordeiro foi morto e comprou com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 5:9. A igreja vence o dragão pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:1. O Cordeiro de Deus é vencedor em todas as batalhas. Cristo saiu vencendo e para vencer. Por favor, grife essa frase. Cristo saiu vencendo e para vencer. A vitória de Cristo é devida à sua suprema posição. Essa é a abordagem do verso 14. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Seu nome é acima de todo nome. Diante dele, todo joelho precisa se dobrar. Quando ele vier, na sua glória, vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Apocalipse 11, do 11 ao 19, o 16, do 14 ao 21, o 19, do 11 ao 21 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Pode parecer que durante algum tempo as forças anticristãs pareçam estar ganhando domínio. Apocalipse 11, 7, 13, 7. Mas quando o anticristo estiver parecendo vitorioso, sua derrota será fragorosa e final. A vitória de Cristo será completa sobre todos os seus inimigos. Confira os versos 8 ao 11, depois o 12 ao 14 e finalmente o 15 ao 16. A felicidade dos ímpios despedaça-se como a felicidade falsa. João vê o fim da besta, lá no verso 8 ao 11. O fim dos 10 reis, no versos 12 ao 14. E o fim da mulher meretriz, versos 15 ao 16. Apocalipse 19 e 20 mostra que tanto o anticristo como o falso profeta serão lançados num lago de fogo.
A igreja. A igreja vencerá junto com Cristo. É o que vai dizer os versos 8 e também o 14. A igreja é a noiva do Cordeiro, ela é a cidade santa. A igreja que vence o dragão, a meretriz e a besta. A igreja é mais do que vencedora, embora algumas vezes a igreja é Marte, mas sempre uma igreja vitoriosa, vencedora. Se a besta tem os seus selados que vão parecer com ela, Cristo também tem os seus selados, cujos nomes estão escritos no livro da vida e vão reinar para com ele. A igreja não é apenas um grupo de chamados e eleitos, mas também de fiéis. A prova da eleição é a fidelidade a Cristo. Quem não é fiel, não dá provas de que é eleito. Chegamos à conclusão. Os prazeres do mundo terminam em desilusão, fracasso, ruína, derrota e perdição eterna. Aqueles que se deixaram seduzir pela riqueza, prazeres do mundo, ao fim, estarão fascinados pela besta em vez de serem seguidores do Cordeiro. Aqueles cujos nomes estão escritos no glorioso livro da vida enfrentarão vitoriosamente quer a sedução do mundo, quer a violência do mundo. Eles vencerão com o Cordeiro. Caríssimos e caríssimas, a vitória de Cristo é completa e final. Meu Deus, que capítulo maravilhoso. Deus abençoe sua vida. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Obrigado.